vamos aprender a fazer rosinhas de tecido. Essas rosinhas aqui, que são feitas em pétalas e que você pode usar para uma porção de coisas. Além de poder aproveitar pedaços de tecido que às vezes ficam encostados, faixas. Nesse caso, eu usei 2 tecidos diferentes, então você pode aproveitar, sobrou um pedaço de outro, você mescla. E eu também fiz uma com tecido mais fino, que não é de algodão, para mostrar para vocês que dá até para fazer, por exemplo, num tecido branco, num cetim, para fazer um buquê de noiva. Se você fizer todas brancas, fica muito bonito. Essa aqui eu fiz, prendi numa argola de madeira e eu uso como porta-guardanapo. E mesmo para você fazer rosinhas com cabinho, com folhas e colocar uma etiqueta de eu te amo pro Dia das Mães, pro Dia dos Namorados, para dar para namorado, fazer um buquê com 2 ou 3, fica bem bonitinho. Então, nós precisamos de 2 moldes, que é o da pétala e da base. Esses moldes vão estar disponíveis para vocês depois. Nós vamos precisar de 9 pétalas. Então, esse molde nós vamos cortar 9 vezes. Com os 9 pedaços, nós vamos começar a montagem. Nós vamos alfinetar. Então, você pega um pedaço, dobra nesse sentido. Aqui nada precisa ser assim milimetricamente medido. Então, essa curva tem que ficar legal aqui na dobrinha, tá? Mas, por exemplo, aqui, talvez não dê pra vocês ver, tem uma diferençazinha no tecido, ele não tá milimetricamente ajustado, mas não tem problema, isso não vai aparecer. Dobra de novo e faz um vinco na parte arredondada, só uma marquinha para servir de base. Vem com a segunda pétala, dobra de novo nesse sentido e nós vamos colocar a pontinha dela onde nós fizemos o vinco, aqui, com as partes curvas na sequência. Põe um alfinetinho, terceira pétala, dobra novamente e a partir de agora nós vamos colocar a pontinha da pétala de cima encontrando com a pontinha da pétala de baixo. Então, a pontinha tá aqui, a gente vem aqui, arredondado com arredondado, e põe um alfinetinho. Nós vamos fazer isso com as 9 pétalas. Dobrou no meio, pontinha de cima com pontinha de baixo, e alfineta. E assim na sequência. Então, é assim que fica a nossa rosinha alfinetada, a montagem inicial. Agora, nós vamos alinhavar toda essa extensão na parte curva. Eu tô usando aqui uma linha preta para dar um destaque maior para a visualização. Embora isso não faça muita diferença, a cor da linha, no acabamento final, porque não vai aparecer. Então, você não precisa se preocupar em usar uma linha vermelha da cor do tecido. E nós vamos alinhavar toda a extensão arredondada, pegando a pontinha de baixo. Não precisa ser muito próximo do limite, o importante é que você pegue a pétala de cima e a pétala de baixo. E também não precisa ser um alinhavo miudinho.
vocês como tá ficando. Nosso alinhavo. Nós vamos fazer esse alinhavo em toda a extensão. Eu já tenho uma aqui que eu alinhavei, uma pétala de cada cor. Não sei o que vai acontecer aqui, porque é a primeira vez que eu faço isso, com a intenção mesmo de aproveitar pedacinhos de tecido. Agora, aqui vem uma dica. A quantidade de franzido vai determinar algumas características da rosinha. Então, eu vou mostrar mais ou menos para você. Quanto menos franzido a gente coloca, mais cara de botãozinho ela vai ficar. As pétalas ficam próximas. Então, qual é o passo depois de alinhavar? É enrolar. Então, eu vou deixar essa aqui bem abertinha e vou enrolar pra gente ver o resultado. Dela bem abertinha e dela mais franzida. Quando eu determino se vai ser mais franzida ou menos franzida, eu já fecho aqui, já arremato e já fecho. Como eu quero mostrar pra vocês, eu não vou fechar, tá? Então, a gente começa a enrolar pelo lado que você quiser, porque aqui vai estar fechado. Então, eu vou começar aqui pelo lado verdinho. Como é esse enrolar? É enrolar mesmo. Só que você tem que procurar manter esse rolinho bem fechadinho, porque senão quando você pegar a sua rosinha aqui, vai aparecer muito a parte de baixo, vãozinhos, se ele não estiver bem fechadinho, tá? Então, a gente vai enrolando, fazendo uma certa pressão nessa parte de baixo. Pronto, enrolamos. Tá aqui a rosinha fechada e vocês podem ver que as pétalas estão bem juntas, que ela tem mais um aspecto de um botão. Então, isso acontece quando você franze pouco a área que você alinhavou. Então, agora vamos franzir bastante, ó. Vamos puxar e fazer ela bem franzida. Vamos determinar que essa aqui vai ser uma rosa mais franzida, com um aspecto mais aberto. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou fazer o acabamento aqui. Eu já vou fechar isso aqui. Dá um nozinho. Vamos cortar. E eu já vou fazer o enrolamento definitivo da rosinha, tá? Eu quero começar pela ponta verdinha. Então, de novo, eu venho aqui enrolando, fazendo uma pressãozinha nessa parte de baixo, para ela ficar fechadinha, procurando manter o mesmo nível, não deixar acontecer isso, tá? Ficar uma parte mais para cima que a outra, ó. Vou enrolando e vou ajeitando. E acabou. Então, por baixo, ela fica assim, bem retinha. E por cima, ó, já tá dando pra vocês verem que as pétalas ficaram mais distantes e a rosa tem o aspecto mais aberto. Eu não vou soltar, porque senão eu vou ter que enrolar de novo. Agora, eu já vou pôr a cola quente. Quando você termina o processo de enrolar, você segura e nós vamos passar uma camadinha de cola quente só pra manter tudo no lugar. Então, não é pra pôr muita cola quente. Vocês podem ver que eu tô aqui esparramando uma camadinha para manter, né, fechadinha tudo no lugar para não escapar. Se você for utilizar a rosinha para, por exemplo, fazer aquele porta-guardanapo, se você não vai pôr cabinho nela, você passa uma camadinha de cola quente em toda a região da base. Se você vai pôr cabinho, você tem que deixar bem no meinho, bem no miolinho, ó, tô fazendo um redondinho aqui, ó. E deixando esse miolinho aqui sem cola quente, porque senão a gente não consegue inserir o palitinho, o cabinho. Ó, passei cola quente em tudo, uma camada leve, e deixei o miolinho sem cola quente. Agora a gente tem que deixar secar um pouquinho. Essas daqui já estão prontas, uma camada de cola quente e o miolinho livre, se você vai colocar o cabinho, senão você pode passar em tudo, ok? Essa aqui eu vou deixar aqui de lado para secar e depois eu mostro para vocês como ficou. Então, a rosinha tá pronta, já já nós vamos abrir para ver as pétalas. Agora, a gente vai pôr o acabamento. O acabamento, você escolhe o tom de verde que você quiser, posiciona o molde em cima. Eu vou virar porque eu comecei a riscar e tá dando diferença aqui, ó. E nesse caso, importa como você vai riscar
o tecido, porque esse acabamento, isso aqui não tem acabamento, então o risco vai aparecer. No caso, eu tô riscando aqui com aquele giz branco que ele some quando você passa ferro, que eu só achei esse pedacinho, então eu vou ter que brigar com ele mesmo. Molde riscado. Como que nós vamos recortar esse molde? Com essa tesoura. Porque aí já fica o acabamento da rosa. Essa tesoura é muito chata. Então aqui nós temos o acabamento. Esse acabamento é para uma rosa que não vai ter cabinho. Se fosse por cabinho, a gente tinha que fazer um furinho aqui na frente. Mas como nesse vídeo a gente vai só aprender a rosinha, nós vamos fechar ela assim. Aí no próximo vídeo eu vou ensinar vocês a fazer as folhas, que são essas folhinhas aqui, ó, pra gente colocar, fazer o acabamento e colocar o cabinho. Então tá aqui, você escolhe a cor que você quiser, faz o teu acabamento. A rosa tá coladinha. Agora nós vamos passar cola quente aqui na beiradinha, bem na lateral, para prender o acabamento verdinho. Então deixa ele aqui. Aí você põe um pouquinho no meio. Posiciona mais ou menos aqui no meio. E fazendo isso, tudo que tava aqui por baixo, ó, a cor da linha preta, qualquer falha que tenha acontecido quando você enrolou, some. Você fica com a tua rosinha lindinha, ok? Agora eu vou pegar a colorida pra vocês e nós vamos ver juntos o que aconteceu. Já dá pra você ajeitar as pétalas, ficaram bem abertas, diferente de quando você franze pouquinho. Esse finalzinho aqui você pode pôr um pinguinho de cola para segurar essa pétala aqui. Você melhora o acabamento. E aí é só escolher o tom de verde que você vai querer colocar para fechar ela embaixo. Então tá aqui pronta a nossa rosinha. Testes a gente pode fazer vários, com vários tecidos, com várias cores. Cada tecido se comporta de uma forma. Os mais finos são sempre mais chatinhos de trabalhar, principalmente na hora de enrolar, mas fica muito bonito. E você pode usar para muita coisa isso. Você pode forrar uma caixa de bijuteria e colocar 2 ou 3 mais botãozinho, mais aberta. E então, tá pronta a rosinha. No próximo vídeo eu vou ensinar vocês a fazer as folhinhas e colocar o cabinho para dar uma rosinha de presente para quem vocês amam. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.